Olá, aqui quem vos fala é o professor Renan. E na aula de hoje faremos 3 exercícios sobre termodinâmica. Bora lá? O primeiro exercício diz o seguinte: certa massa gasosa ocupa um volume de 800 centímetros cúbicos a menos 23 graus Celsius. Então aqui nós temos duas informações: volume e temperatura. No caso, nós temos o volume inicial e a temperatura inicial. Então, já vamos anotar aqui, ó, para não esquecer. Volume inicial é igual a 800 centímetros cúbicos e temperatura inicial é igual a menos 23 graus Celsius em uma dada pressão. Então, ele não forneceu a pressão. Qual é a temperatura registrada quando a massa gasosa na mesma pressão? Ah, tá. Informação muito importante essa. Por que muito importante? Mesma pressão. O que nós lembramos de mesma pressão? Mesma pressão, professor? Transformação isobárica. Isobárica. Bacana, né? Se a transformação é isobárica, nós temos que o volume e a temperatura são diretamente proporcionais. Então, com isso, nós podemos montar a seguinte equação: volume inicial sobre temperatura inicial é igual a volume final sobre temperatura final. Muito bom, não? E aí ele disse o quê? Outra informação extremamente importante aqui. Se nós repararmos, ó, o volume final é de 1,6 litros. Volume final é de 1,6 litros. E aqui que ele está pedindo? Qual a temperatura registrada? Então, ele solicita a temperatura final. Primeira coisa que tem que se fazer é analisar as variáveis, as informações. Não se esqueçam que o volume ele tem que estar em litros. E a temperatura em Kelvin. Só que não é isso que acontece aqui, ó. O meu volume inicial está em centímetros cúbicos. Para passar ele para litros, eu vou dividir por 1000, certo? E isso aqui vai ser a mesma coisa que 0,8 litros. Para converter a minha temperatura, que está em graus Celsius, para Kelvin, eu simplesmente somo 273. E isso vai ser igual a 250 kelvins, certo? Então, com as unidades agora devidamente colocadas no sistema internacional, nós vamos então substituir na minha equação. Volume inicial 0,8, temperatura inicial 250. Volume final 1,6, temperatura final é a variável que eu quero descobrir. Eu vou multiplicar então isso daqui em cruz, que vai ficar 0,8 vezes TF dá 0,8 TF, que é igual a 250 vezes 1,6 vai dar 400. Esse 0,8 eu vou passar dividindo 400. Então, a temperatura final é igual a 400 dividido por 0,8. Logo, a temperatura final é igual a 500, mas graus Celsius? Não, kelvins. E como seria isso em graus Celsius? Para transformar Celsius
Para Kelvin, o que eu faço? Eu somo 273. Para transformar Kelvin para Celsius, eu subtraio 273. Então, se eu refazer 500 menos 273, isso é igual a 227 graus Celsius. Então, no nosso sistema usual, a temperatura final seria igual a 227 graus Celsius. Um aumento absurdo de temperatura. O que eu quero chamar a atenção para vocês é o seguinte. Eu não disse no início do vídeo que volume e temperatura são diretamente proporcionais? E reparem que o volume inicial era de 0,8, o volume final de 1,6. Se elas são diretamente proporcionais e o volume dobrou, a temperatura também tem que dobrar. Então, passou de 250 para 500, mas dobra na escala do sistema internacional, na Kelvin. Na Celsius, não. Tomem cuidado com isso. Tudo bem? Bora para o próximo? Uma determinada massa fixa de gás contida em um balão encontra-se inicialmente em CNPT. Vamos então primeiro falar desse CNPT. O que significa CNTP? Isso aqui é a mesma coisa que condições ou condição normal de temperatura e pressão. Ou seja, o que seria uma condição normal de temperatura e pressão? A pressão seria igual a 1 atm e a temperatura seria igual a 0 graus Celsius. Ou 273 graus kelvins. Né? E aqui nós estamos falando então da nossa pressão inicial e temperatura inicial, né? Quando encontra-se inicialmente. Então, nós estamos falando de pressão inicial e temperatura inicial. Vamos à pergunta. Em uma transformação isovolumétrica, ele já até falou, não precisamos fazer análise como no exercício anterior. Isovolumétrica é a mesma coisa que mesmo volume. Nessa situação, na isovolumétrica, quem que vai variar? Se o volume é o mesmo, varia a pressão e temperatura. E na transformação isovolumétrica, se a pressão aumenta, a temperatura também aumenta. Elas são grandezas diretamente proporcionais. Se são diretamente proporcionais, podemos escrever a seguinte relação: pressão inicial dividido por volume inicial é igual a pressão final sobre volume final. Ótimo. Vamos continuar fazendo a leitura do exercício. Sabendo-se que a pressão máxima interna permitida no balão é de 3 atm, então ele nos trouxe uma informação sobre um balão aqui, ó. Sabendo-se que a pressão máxima permitida pelo balão é de 3 atm. Se dobrarmos a temperatura absoluta inicial, então ó, nós vamos dobrar a temperatura absoluta inicial. A pressão do gás e o efeito sobre o balão serão. Então, se eu dobro a temperatura, eu dobro a pressão. Não é isso que eu falei? Grandezas diretamente proporcionais. Dobro temperatura, dobra a pressão. Então, se eu vou dobrar a pressão, quanto que vai ser a pressão final, sem fazer cálculo nenhum? 2 atm. Se era 1 atm, se eu vou dobrar 1, vai para 2.
sem cálculo nenhum. E aí ele pergunta, qual é o efeito sobre o balão? O balão permanecerá intacto, porque ele suporta 3 atm. Essa é a análise do exercício, simples assim. Matematicamente falando, como ficaria isso? Vamos só corrigir o errinho da fórmula aqui, que o professor colocou volume, e não é volume, é temperatura. Temperatura inicial e temperatura final. Então, ó, 1 sobre 273, que são as condições iniciais, é igual a pressão final sobre... Bom, ele não disse que dobra a temperatura? O dobro de 273 é 546. Multiplicando em cruz, 273 pressão final é igual a 546. Pressão final é igual a 2 atm. O mesmo resultado que nós chegamos sem cálculo algum. Muito fácil, não? Parecia um exercício difícil, mas no final se mostrou ser muito simples. Bora para o último. A cada 10 metros de profundidade, a pressão sobre um mergulhador aumenta 1 atm. Então, tem que tomar muito cuidado aqui, ó. Aumenta 1 atm a cada 10 metros. Então, vamos escrever essa informação aqui, ó. A cada 10 metros aumenta 1 atm. É sempre importante escrever as informações que o exercício nos traz. Com relação à pressão atmosférica, né? Pressão atmosférica, qual que é a pressão atmosférica no nível do mar? 1 atm. Sabendo-se disso, qual seria o volume? Então, volume inicial. 1 litro. Qual seria o volume de 1 litro de ar? Esse é o volume inicial, comportando-se como o gás ideal, inspirado pelo mergulhador no nível do mar, quando ele estivesse a 30 metros de profundidade. Eita, o que está acontecendo aqui, hein? Ele quer saber o volume final. O que nós estamos variando nessa situação? Nós temos a pressão inicial, que é 1 atm. Precisamos da pressão final. Então, nós estamos variando volume e pressão. Quem está permanecendo constante? Temperatura. Temperatura, então, é uma transformação isotérmica. Nós estamos falando de transformação isotérmica. Temperatura constante, transformação isotérmica. Nesse caso, as grandezas envolvidas que estão variando, que são o volume e a pressão, são inversamente proporcionais. Então, na transformação isotérmica, pelo fato de ser inversamente proporcional, vai ficar pressão inicial vezes volume inicial é igual a pressão final vezes volume final. Agora, vamos analisar essa informação, ó. Vamos pegar aqui, ó, colocar uma aguinha, trocar a cor, né, colocar azul para combinar. Então, aqui, ó, nível do mar. Nível do mar. A minha pressão aqui é 1 atm. Aí ele afunda 10 metros. 20 metros. E 30 metros. Tem que tomar cuidado que tem um peguinho aqui, ó. Aqui ela é 1 atm. A cada 10 metros, né? A cada 10 metros aumenta 1 atm. Então, aqui é 2 atm, aqui é 3 atm e aqui é 4 atm. Tem que tomar cuidado com esse peguinha, tá bom?
Então, a pressão final é 4 atm. Pronto. Com essas informações, eu consigo resolver o exercício tranquilamente. Só vou substituir aqui, ó. Pressão inicial vezes volume inicial. Ambos é igual a 1. É igual pressão final, 4 vezes volume final. Vamos, então, girar essa equação aqui. Ó, eu vou obter 4 volume final igual a 1. Volume final é igual a 1 dividido por 4. Volume final é a mesma coisa que 0,25 litros. Se eu quiser em outra unidade, eu posso, por exemplo, multiplicar por 1000 e obter 250 ml, por exemplo. Mas fica à vontade de vocês. Então, esse exercício tinha esse peguinha. Né? É comum colocar 3 atm aqui, se não prestar atenção. Toma muito cuidado com isso. Certo, pessoal? Espero que tenham gostado. Se gostou, já deixa o seu like. Muito obrigado. Até a próxima. Fui!